Olá, querida amiga, meu querido amigo, bem-vindos ao seu programa Apontamentos da Semana. Estamos de novo na sua companhia e estamos aqui exatamente para continuarmos a refletir sobre a temática relativamente à questão do profeta Jeremias. Esta semana é curioso o título do tema que nós vamos analisar. A crise continua. Vamos saber um pouco mais de que crise é que estará aqui o profeta a falar no seu próprio livro, ou o que nos quererá dizer Deus através deste assunto e desta temática. Para isso, como sempre, nós contamos com a presença em estúdio do pastor Elídio Carvalho, a quem nós queremos saudar. Olá, pastor Elídio, bem-vindo. Cá estamos outra vez, na verdade, mais uma semana para juntos podermos dialogar, podermos refletir sobre estes assuntos tão importantes que nos interpelam efetivamente ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso mundo interior e que nos quer, no fundo, obrigar a refletir sobre a nossa condição espiritual. A crise continua. Coitado do profeta Jeremias, parece que nunca mais se vê livre de uma situação que parece que é Hades eterno. Bom, mas vamos refletir à luz da Bíblia esta temática sobre o que é que significa esta crise, de facto, continuar na vida do profeta Jeremias. Não haja dúvida que eu lanço-lhe uma questão e a questão tem que ver, depois a seguir, obviamente que haverá todo um fio condutor que vem uns atrás dos outros sobre todos os tópicos que nós vamos, de alguma maneira, tocar, portanto, esta semana. Em primeiro lugar, saber, nós há umas semanas atrás nós falávamos do lamento de Jeremias, não é? Penso que hoje é importante, ou esta semana penso que é importante nós percebermos porque é que este triste lamento de Jeremias é tão relevante, na verdade, para nós hoje, não é? Porque há que fazer uma aplicabilidade prática para o século XXI, para o seu povo, para o povo de Deus neste século. Depois, obviamente, no capítulo 10 de Jeremias, o que é que Deus estará a dizer ao seu povo aqui neste capítulo, no capítulo 10? Depois, é fundamental perceber qual era a esperança que Deus oferecia ao seu povo agora em Jeremias, no capítulo 26. Porque nós vamos vendo que Deus vai intervindo. Na verdade, Deus nunca vai deixando o seu povo abandonado, sozinho. E no capítulo 26 há aqui uma esperança, não é verdade? Depois, é interessante também, mais uma vez, vemos aqui uma nova ameaça de morte que foi lançada contra Jeremias no decurso do seu próprio ministério. E, finalmente, na misericórdia divina, pastor Elídio, nós temos a intervenção divina a salvar Jeremias da morte, não é? Portanto, todos estes elementos são os fatores, os elementos sobre os quais nós queríamos refletir consigo esta tarde, ou esta semana, nomeadamente, não é? Deus ama demais o seu povo. Ama limites que nós, humanos, não podemos, nos transcende totalmente, não é? Não entendemos. Que nós tínhamos, a nossa paciência tinha um limite muito baixinho, mas muito baixinho mesmo. E para atingir a taça de Deus, da impaciência, é preciso muita coisa, mas mesmo muita coisa que para nós é totalmente impensável. A nossa concepção, como humanos que somos, e graças a Deus por isso, porque isso prova que somos humanos e não Deus. E graças a Deus no sentido para sabermos que há um Deus que nos ama e que faz tudo por cada um de nós, ainda que descartáveis sejamos, que é espantoso, Ora, diz aqui o profeta Jeremias, todo ele é um vale de lágrimas, se quisermos, porque ele vê aqui e constata uma vez mais que este povo é um povo, usando a nomenclatura bíblica, é um povo de dura serviço, um povo teimoso, um povo que, se nós olharmos para o passado, não podemos entender como é que o povo de Deus, o professo povo de Deus, age. Se nós víssemos um mar vermelho se abrindo, como podemos ver alguma figura num filme, por exemplo, se nós virmos aquilo que Deus fez pelo seu povo a diversos níveis, sustentar cerca de mais de 500 mil de pessoas durante 40 anos num deserto, animais e tudo, num deserto, água, como é que é possível? Alimentação, como é que é possível? Não são 40 dias ou 4 horas, são 40 anos num deserto, não é? E vemos aí, não podemos entender minimamente os benefícios que Deus fez àquele povo
mas assim que Deus virava costas, já estão em plena apostasia. Não se pode entender isso. Um povo ingrato a todos os níveis. Ingrato a todos os níveis. Ora, e o que Deus diz, e o profeta vai dizendo, inspirado por Deus, é que se o homem se gloriar, que não se glorie nem na sua força, nem na sua riqueza, nem na sua sabedoria, mas que se glorie em conhecer e saber que Deus é o Senhor. E o Senhor, uma vez mais, com este substrato que está inerente, ou seja, alguém que é dono de, alguém que tem total direito sobre aquela propriedade que somos nós. Permitam-me talvez citar aqui um exemplo de Jesus, quando eu leio aqui, por exemplo, em Lucas, no capítulo 6, no verso 46, por exemplo, salvo erro, onde ele diz aqui, e lamenta-se Jesus, onde ele diz aqui claramente, este verso, Lucas 6, 46, porque é que vós me chamais Senhor, Senhor, este na linguagem grega, de kurios, aquele que é o dono da coisa, não é? Se não fazes o que eu digo. Que tipo de Senhor sou eu? Que tipo de autoridade senhorial eu exerço sobre vocês? Quando o vosso linguajar, o vosso coração não está longe, somente está, como dizia o profeta Isaías, no lábio, a oração, o louvor do lábio, a adoração do lábio somente. Não é? Vós dizeis que me amais, vós dizeis que eu sou o vosso Deus, mas a vossa praxis diária, ela é totalmente diferente. Ora, se dermos um saltinho para Jeremias 10, na parte de segunda-feira, por exemplo, aqui da nossa lição, o conselho de Jeremias ele mostra realmente ao povo, como se fosse alguma novidade, quem é quem é o Deus. E na linguagem bíblica, o Deus é o Deus do Dabar, é o Deus da fala, Deus que fala, Deus que diz e que a coisa acontece. No Salmo 33, por exemplo, no verso 6 ao verso 9, aquilo Deus fala e a coisa faz-se. Não é? Deus cria em si, de si e para si. A criação não lhe é de modo algum exterior, ao passo que os ídolos dos homens o que é que são? São feitos de ouro, de prata, de qualquer material precioso, mas de uma forma irónica, se lêssemos os primeiros versículos do capítulo 10 de Jeremias, vemos que esses ídolos dos homens, por muito ricos que eles possam ser, ou guarnecidos de matéria muito rica, seja em dinheiro, seja em ouro, seja o que for, não é? Vemos que eles são transportados num andor, logo inertes. Eles são, de uma forma de gracejo, se quisermos, de Jeremias, diz que eles são colados à tábua com pregos para que não caiam caso haja alguma oscilação no andor daqueles que o levam. Eles, no dizer do salmista, por exemplo, eu costumo dizer que várias coisas para que nós não possamos, uma forma de curar melhor a palavra de Deus. Quando nós estamos doentes, em termos clínicos, quer dizer, quando a nossa febre, e a febre não é nenhuma doença, a febre indica ao profissional de saúde que alguma coisa está mal naquela máquina, que é a minha, por exemplo. Não é? E, portanto, se a minha febre atinge 37 graus para a frente, a nossa temperatura corpórea parece que é à volta de 37 graus, portanto, quando atingimos valores superiores a este, já estamos a ficar doentes. Há qualquer coisa que não está bem. E vamos ao profissional de saúde para dizer, ele vai dizer, amigo, você tem esta anomalia, aquela e aquela, não é assim? Então que nós nos lembremos, quando a nossa saúde física está má, 37 graus e meio de temperatura, então que nos lembremos do Salmo 37, versículo 5. Quando a nossa temperatura espiritual não estiver boa. E o que é que diz o Salmo 37, 5? Diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A outra mnemónica é o Salmo, neste propósito de Deus, o Deus que fala, o Deus que é vivo, com os deuses dos homens, a imagem dos homens, que são as imagens de escultura. E, portanto, lembramos do salmo das emergências do antigamente, que era o número 115, não é? Então, hoje é o 112, creio. Portanto, mas lembramos do Salmo 115 das emergências. Como já há muitos anos que foram 115, 115, hoje para nós mais idosos, mais velhos, que é o meu caso, é mais fácil recordarmos 115 do que 112, não é? Então, lembrar-me do Salmo 115. O Salmo das Emergências, porquê? Porque compara Deus com os ídolos à imagem e feição humana.
não é? Onde ele diz que o Salmo 115, no verso 2, 3, 4, 5, 6 em diante, ele diz lá que os ídolos, por muito ricos que possam ser, bem detalhados e trabalhados, não é assim? Torneados, diz que têm pernas, mas não andam, têm orelhas, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm olhos, mas não veem, e há um pormenor interessante aí, eu creio que é no verso 7 ou 8 por aí do Salmo 115, onde o salmista diz que e tem boca ou garganta, mas diz lá um pequeno pormenor, nem som algum sai da sua garganta. Este pequeno pormenor, para quê? Para que, se compararmos com o Salmo 33, verso 6 a verso 9, como já dissemos no início, portanto, onde diz que é a diferença entre o Deus da fala, o Deus que diz e a coisa aparece, não é? O homem pensa, não é? Como dizia do poeta, não é? E a obra nasce. Ora, e vemos aqui que Deus não pensa. Podemos dizer assim, né? Deus pensa, Deus não pensa. Não, Deus não pensa. Pensamos bem, Deus não pensa. Não. E porquê é que não pensa? Porque eu, para chegar a uma conclusão, tenho que pensar. Eu, qualquer um. Ao passo que Deus sabe tudo. Sabe tudo, pensa para quê? Claro. Pastor Lídio, mas apesar de tudo, há uma esperança. Não, e depois é interessante aqui, só voltando um bocadinho para rematar o problema da idolatria, é que ali a palavra que é traduzida diz que são obra de vaidade, ídolos. E a palavra vaidade é a palavra hebraica de Abel, portanto, que é a mesma que começa o livro de Coelet, portanto, os Eclesiastes, não é? Tudo é vaidade, não é? Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Portanto, o sábio aí, no livro de Eclesiastes, começa com essa expressão e termina o mesmo livro com essa mesma expressão. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E esta palavra vaidade, que é traduzida em português por verdade, que não é muito correta a tradução, não é muito feliz, é a palavra que quer dizer vazio, sopro, hálito. Portanto, é alguma coisa que existe, quando nós sopramos a nossa mão, sentimos o impacto, vou-lhe chamar vento, não é? Sentimos este impacto, mas onde é que está? E vaidade no sentido de existe, que sentimos a sua presença, mas não existe, não é? Abel, Caim e Abel, não é? Uhum. E este Abel, que é traduzido também vaidade, os ídolos são vaidade, ou seja, existem, mas não servem para nada, a não ser para decor, talvez, desta mesinha que aqui está. Fica muito bonito, mas é indiferente, não é? E até é qualquer coisa de falta de inteligência, o homem dobrar-se, além de ser contrário ao plano de Deus e à vontade de Deus Criador, dobrar-se a uma imagem que vem, seja de ouro, seja de pau, seja de ferro, seja do que for, não é? Por rica que possa ser esse material, mas não passa de uma coisa inerte. Portanto, que tem pés, mas não andam, tem boca, mas não fala, nem som algum sai da sua garganta. Certo. Não é? Portanto, e esse é realmente o que Deus diz desde sempre, ao longo do Antigo Testamento, e Jeremias em particular. Assim, são como eles, ou seja, são confusos aqueles que fazem essas coisas para imitar o próprio Deus. E depois tem aquela expressão, a esperança, no Jeremias, no capítulo 26, que Jeremias incute e que recorda, que é o saber ouvir a palavra de Deus. E ouvir para quê? Para que se convertam. O que é interessante também é que, ligado a este termo ouvir, e no Novo Testamento encontramos isso de uma forma mais enfática, em Romanos, no capítulo 5, no verso 19, que fala obedecer e desobedecer. E, curiosamente, o ouvir tem a ver com o obedecer. Portanto, a construção obedecer está ligada à forma, ao verbo ouvir. Se nós ouvimos, então nós obedecemos. Se não ouvimos bem ou fazemos ouvidos de mercador, ouvindo, mas não interessa, para nós nos interessa, então estamos a desobedecer à vontade de Deus. E o obedecer, repito uma vez mais, tem a ver com o saber ouvir. E aí é um dom e é uma bênção a todo aquele ou aquela que sabe ouvir a palavra de Deus, porque quem ouve, obedece. Muito bem, Pastor Ilírio, vemos aqui então a esperança que Deus oferecia ao seu povo, em Jeremias capítulo 26, era no sentido que o povo pudesse voltar-se para ele, para o escutar, e assim, em vez de continuar na postura de um povo desobediente, fosse um povo obediente. É como o Shema, escuta o Israel. Exatamente. No entanto, ficam aqui a faltar duas questões. A primeira é, voltamos aqui a ver o pobre do Isaías, que disparate do Jeremias, peço desculpa, a sofrer uma vez mais, portanto, uma ameaça de morte, não é? Portanto, era bom sabermos que ameaça foi essa, não é?
E depois vemos aqui, mais uma vez, aqui a intervenção divina, portanto, da parte, junto de Jeremias, quando Deus, portanto, o vai salvar dessa morte. Portanto, falta estas duas questões aqui que eu penso que é importante para que todos aqueles que nos ouvem e nos estão a ver, portanto, possam também ficar com uma clareza evidente sobre esta questão. Porque é que Jeremias é condenado pelos seus conterrâneos e contemporâneos como um réu de morte? E é espantoso que é considerado como réu de morte com aqueles que deviam de ser seus pares, ou seja, com os sacerdotes e com os profetas. Exatamente. Que deviam estar de acordo com ele, porque servem aparentemente o mesmo Senhor, o mesmo Deus, é exatamente aqueles que o condenam. E ele é tido réu de morte, exatamente como se ele fosse alguém que se retrata, alguém que é venido ao inimigo, como já dissemos, no passado recente. Isto é, em vez de ter uma mensagem de encorajamento ao povo, mensagem de esperança, tem uma mensagem de não encorajamento, de não esperança. De reprovação. Seja, ao entregar-vos a Babilónia, sim, aí está a vossa vida e o vosso viver e da nação. Isso nem pensar. Portanto, é alguém que fugiu para o lado do inimigo. E é isso que ele diz, e tu és réu de morte porque profetizas contra a nação. O que é interessante dentro desta ligação de trazer a palavra de Deus nem sempre é agradável ouvir, porque as verdades são difíceis de se ouvir, mas têm que ser ditas, não é? E se é Deus que o diz, então se manda dizer, mais uma razão para podermos comunicá-la. E, portanto, a verdade, quando não é abonatória, não fica muito politicamente correto, não é? Mas é verdade, não é? Sim, não estamos a difamar ninguém. Ora, que é em relação à Igreja de hoje, de todos os tempos, da Idade Média, e de hoje, se quisermos, temos que dizer a verdade, temos que pautar a verdade, e essa verdade é a palavra de Deus. E alguns podem dizer, pois bem, a palavra de Deus fala, na verdade, o Paulo mais tarde vai dizer que todos aqueles que piamente quiserem ver Cristo, viver Cristo, sofrem ou sofrerão perseguições. Eu lembrei-me este nível de nós vermos aqui, se me permite, eu vou ler aqui um pouquinho no livro Conflito dos Séculos, no capítulo 2, que tem como título, o capítulo 2, O Valor dos Mártires. E a serva do Senhor escreve, aqui na minha tradução, na minha versão, que é aquela coleção vermelha, que é na página 41, e ao fim da página ela diz assim: há outra questão mais importante que devia ocupar a atenção das igrejas de hoje. O apóstolo Paulo declara que todos os que piamente querem viver Cristo Jesus padecerão perseguições. Pois que a perseguição em grande parte parece adormecida. A única razão é que a Igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. A religião que em nosso tempo prevalece não é de caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Jesus e dos seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na Igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Se houver um reavivamento da fé e o poder primitivo da Igreja, e o poder da primitiva Igreja, o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se os fogos da perseguição. E depois diz aqui, no capítulo 26 do mesmo livro, com o título Restauração da Verdade, na página 366, e diz aqui assim: quando os homens veem que não podem sustentar a sua atitude pelas Escrituras, decidem muitos a mantê-la em todo o transe, com o espírito malévolo ataca o caráter e intuito dos que permanecem na defesa da verdade impopular. É o mesmo expediente que tem sido adotado em todos os tempos. Repara o que agora a serva do Senhor diz. Elias foi acusado de ser o perturbador de Israel. Jeremias, que é o que nos ocupa, de ser traidor, porque dizia mal da nação. São Paulo de profanar o templo. Desde aquele tempo até hoje, os que desejam ser fiéis à verdade têm sido denunciados como sediciosos, hereges ou facciosos. Ora, e aqui nem mais nem menos do que Jeremias vai ser condenado a réu de morte, porque simplesmente pela única razão de que falava contra a cidade de Jerusalém. Pastor Elidio, por último, vemos a intervenção divina. Deus vai salvar Jeremias da morte. O que é curioso... De que maneira? Exatamente. O que é curioso é que quem vai aparentemente condenar de uma forma simples e direta e automática, se quisermos, são os
pares do profeta, do verdadeiro profeta, isto é, os sacerdotes e os falsos profetas. Aqueles que era o sacerdote que trabalha com a lei, trabalha com a verdade, trabalha com o templo, o lugar de Deus, aparentemente. Aqueles falsos profetas que falam em nome de outrem, só que não da verdadeira fonte. E esses é que vão acusar Jeremias e vão condená-lo. Só que o que é espantoso é que a defesa, motivados por Deus, estão nos príncipes e no próprio povo. Recordando o passado, que no passado não foi assim. Se nós não tivéssemos dado ouvido aos profetas, não sabíamos nós onde é que estaríamos hoje, disseram eles no passado. Porque realmente crede, e volto a citar, o livro de Crónicas, no livro de Crónicas, no capítulo 20, no verso 20. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Muito bem. Ora, e isso é que impede, e ao convite de Deus a cada um de nós, hoje, século XXI, homens e mulheres do século XXI, penso eu, à luz da palavra de Deus, que vivemos um tempo complicado, um tempo difícil, mas um tempo especial que se avizinha de qualquer coisa. Talvez o cumprimento do tal credo de Niceia e Constantinopla, um credo que já é do ano 325 da nossa era. Já tem uns anitos, não é? Creio em Deus Pai, creio que Jesus se encontra a Deus Pai e creio também que um dia, como lá está escrito nesse credo, virá para julgar os vivos e os mortos. E esse tempo, sem ser profeta ou falso profeta, estamos, penso eu, muito perto desse tempo. É verdade, prezado amigo e prezada amiga, sem dúvida nenhuma que esse tempo aproxima-se. Somos convidados, efetivamente, a olhar cada um de nós para dentro do seu próprio coração, fazer uma reflexão, fazer uma introspecção, analisar-nos à luz da palavra de Deus e ver se, na realidade, o nosso caráter corresponde à vontade do Senhor para cada um de nós. Isto é o mais importante. Se não, lá está o convite do Senhor. Portanto, dá-me, filho meu, o teu coração. Este é um pedido que Deus faz a todos aqueles que, em consciência, em sinceridade de coração, o querem buscar diariamente. Por isso, tenho a certeza que, depois de ter ouvido e visto este programa, irá, com certeza, calmamente orar ao Senhor e pedir que o Senhor o abençoe, o ajude, exatamente a experimentar na sua vida esse reavivamento e, assim, consequentemente, a reforma operada por Deus. Pois bem, esta semana ficamos por aqui, voltaremos a encontrar-nos na próxima semana. Até lá, fique bem, fique na companhia de Jesus, pois esse é o nosso desejo e queremos, evidentemente, que também seja para cada um de nós que está aqui neste estúdio. Bem-ajam, um abraço e até para a semana, se Deus quiser.